Olha, eu nunca imaginei que ia sentar aqui para contar uma coisa dessas. Mas algumas histórias a gente guarda por tanto tempo que elas começam a doer, sabe? E essa é a mais pesada. Tudo começou naquela casa, um sobrado antigo no interior de Minas, onde morei por um tempo com minha família. A vida era um ritmo lento, previsível. Café na varanda, o cheiro de bolo de fubá, aquele calor que convida à preguiça. E no meio disso tudo, ele. Um amigo distante da família que veio passar uma temporada. Um homem que, à primeira vista, era só silêncio e olhar penetrante. Eu sentia aquele calor no rosto cada vez que nossos olhos se encontravam à mesa de jantar, um jogo perigoso de disfarces. Ele tinha um jeito de se mover pela casa que era quase uma invasão, um sussurro de perigo que eu, contrariando toda a lógica, comecei a achar excitante. Na sala, com a TV ligada, eu me pegava observando seus gestos, a forma como ele segurava uma xícara, a sombra que seu corpo fazia na parede. Era uma tensão que ninguém comentava, mas que estava lá, pairando no ar como um segredo que só nós dois compartilhávamos. Minha família, toda descontraída, não fazia ideia do turbilhão que se formava dentro de mim. Eu me sentia numa dança íntima onde só nós ouvíamos a música, um ritmo lento e perigoso que acelerava meu coração. Era complicado, era proibido e, Deus me perdoe, era deliciosamente intenso. Com os dias, os olhares foram ficando mais ousados. Era um toque que não acontecia, mas que eu sentia na pele. Ele passava por mim no corredor estreito da cozinha, e o ar parecia ficar mais denso, carregado de uma vontade quase palpável. Eu me lembro de uma noite, em particular. Estávamos todos na varanda. O céu estava estrelado, e eu me apoiei na janela. Ele veou e se apoiou do meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo sem precisar de contato. Nossos braços quase se tocando era uma tortura e um prazer ao mesmo tempo. Ele sussurrou algo sobre o frio da noite, e sua voz era baixa, um tremor que percorreu minha espinha. Eu me virei, e nossos rostos estavam tão próximos que nossa respiração quase se misturava. Foi um momento de quase toque, de aproximação perigosa que deixou meu corpo todo em alerta. Era como se estivéssemos num jogo de xadrez, e cada movimento, cada olhar, fosse uma jogada calculada. Eu me afastei com o coração batendo tão forte que tinha certeza que todos iam ouvir. Naquele instante, eu sabia que estávamos cruzando uma linha invisível, um território proibido que, mesmo assustador, era irresistível. A intensidade daquele quase encontro ficou ecoando em mim pelo resto da noite, um segredo quente guardado sob o lençol. O estopim veio em um domingo abafado. Minha família tinha ido à feira e a casa, normalmente barulhenta, ficou em um silêncio pesado, ensurdecedor. Eu estava no meu quarto tentando ler, mas as palavras não faziam sentido. A pressão daquela tensão acumulada estava insuportável. Decidi tomar um banho, talvez a água conseguisse acalmar os nervos à flor da pele. O corredor que levava ao banheiro parecia mais longo naquele dia. Quando abri a porta, levei um susto. Ele estava lá, de costas para mim, se barbeando diante do espelho embaçado. Nosso olhar se encontrou pelo reflexo e o mundo pareceu parar. Um sussurro de desculpas saiu da minha boca, mas meus pés não se moveram. A atmosfera estava carregada, úmida, cheia do vapor do chuveiro que alguém tinha usado antes. Ele não disse nada, apenas baixou a lâmina e me encarou. Seu olhar era uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. A porta estava entreaberta. Cada segundo que passava era um risco, uma chance de sermos descobertos. E no meio daquele calor e do cheio de sabonete, a vontade venceu o medo. Entrar naquele banheiro foi como cruzar a fronteira para um mundo paralelo, um labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente. A intensidade daquele momento proibido era um choque que prometia afogar todos os meus sentidos. A porta se fechou com um clique baixo e, de repente, estávamos sós. O som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos era mais alto que qualquer coisa. O ar, quente e úmido, grudava minha camiseta fina na pele. Ele se virou completamente, e seu corpo ocupou o espaço pequeno do banheiro, tornando-o ainda menor, mais íntimo. Ele não se moveu em minha direção. Não precisou.
O olhar dele fez isso. Um toque visual que percorreu cada centímetro do meu corpo, deixando um rastro de calafrios. Minha respiração ficou presa, um som ofegante e rouco que ecoava entre as quatro paredes. Ele levantou a mão lentamente e eu pensei que ia tocar meu rosto, mas ele apenas apoiou a palma na parede, ao lado da minha cabeça, encurralando-me sem violência, apenas com pressão. O calor que emanava dele era um convite e uma ameaça. Sussurrou meu nome, e a maneira como a palavra saiu de sua boca foi a coisa mais sensual que eu já tinha experimentado. Um segredo compartilhado naquele espaço diminuto. Era uma conversa silenciosa que só nossos corpos entendiam, uma dança estática onde cada músculo tenso, cada suspiro roubado, era um passo. Eu sentia o tremor nas minhas pernas, a vontade crescendo como uma maré, um jogo perigoso onde eu já não queria mais as regras. E então ele finalmente se moveu. Foi uma aproximação lenta, calculada, que fez o mundo desabar ao meu redor. Quando suas mãos encontraram minha cintura, não foi um gesto bruto, mas de uma posse que fez meu estômago embrulhar. A pressão de seus dedos através do tecido fino da minha roupa era como um fogo, marcando um território que eu nunca soube que era dele para tomar. Nossas testas se tocaram, uma conexão íntima e avassaladora. A intensidade daquele momento era tão grande que eu fechei os olhos, perdida no turbilhão de sensações. A respiração dele, quente e irregular, misturava-se com a minha, criando um ritmo único e proibido. Era como se todas as barreiras, todos os medos, tivessem desmoronado junto com minha resistência. Havia um calor que nascia no meu centro e se espalhava, um tremor incontrolável que tomava conta de mim. Em um movimento, seus lábios encontraram a curva do meu pescoço, e não foi um beijo, era uma afirmação. Um sussurro quente contra a minha pele que me fez arquear, um gemido abafado escapando dos meus lábios. Eu me agarrei a ele, minhas mãos encontrando seus ombros, buscando uma âncora naquele mar de vontade e emoção. Era o ápice de tudo, um clímax silencioso e devastador onde eu me entreguei completamente, sabendo que nada mais seria como antes. Quando a onda passou, o silêncio que ficou foi mais estrondoso que qualquer som. Ele se afastou lentamente, seus olhos escuros ainda fixos em mim, refletindo a mesma tempestade que eu sentia. A realidade começou a voltar em fragmentos. O som de um carro passando na rua, o gotejar de uma torneira. Meu corpo ainda tremia, um eco da intensidade que havíamos compartilhado. Ele saiu do banheiro sem uma palavra, deixando-me ali, envolvida pelo vapor e pelo calor do nosso segredo. Eu me encostei na parede fria, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o turbilhão de sentimentos. Havia uma culpa quente no meu peito, sim, um peso pelo proibido, mas era ofuscada por uma excitação residual, uma sensação de estar viva como nunca antes. Lavei o rosto com água fria, tentando apagar as marcas daquela vontade da minha pele, mas era inútil. Ele tinha me marcado. Desci para a sala minutos depois e, quando nossos olhos se encontraram de novo, havia um novo entendimento entre nós. Um segredo que agora era uma parede e uma ponte ao mesmo tempo. A noite caiu sobre a casa, e eu me deitei na cama sentindo o tremor ainda percorrendo meu corpo, dividida entre o arrependimento e um desejo profundo de que aquilo acontecesse de novo. O tempo passou, a vida seguiu, mas a memória daquela tarde no banheiro nunca me deixou. Aprendi que a atração, às vezes, não respeita lógica, moral ou conveniência. Ela simplesmente acontece como uma tempestade de verão incontrolável e avassaladora. Aquele homem, que em um primeiro momento parecia me terrorizar com sua presença intensa, me mostrou um lado de mim mesma que eu não conhecia. Uma mulher de vontade e coragem, capaz de se entregar ao proibido. Hoje, olhando para trás, não me arrependo. Foi complicado, foi intenso, mas foi real. E é disso que a vida é feita, não é, meninas? Dos momentos que nos tiram do eixo, que nos fazem sentir até os ossos. Se tem uma lição que fica, é a de não ter medo da intensidade dos seus próprios desejos, mesmo quando eles parecem assustadores. E se você aí está passando por algo parecido, se sentindo confusa e excitada ao mesmo tempo, saiba que você não está sozinha.
Às vezes, os sentimentos mais complicados são os que mais nos transformam. E se essa história mexeu com você, se te deixou com aquele calor no rosto e a curiosidade de saber mais, bem, eu tenho outras confissões guardadas. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se já viveu algo assim. Porque entre nós, todo mundo tem um segredo que deixa a pele arrepiada, não é mesmo? E a minha. Bem, essa é só a ponta do iceberg. Fica aqui o gostinho de quero mais. Beijos e até o próximo desabafo.